O anfitrião, Karine também. Isso. Peraí que- Só um pouquinho, deu um probleminha aqui. Ô, Você já Fábio, eu tem... não cheguei a ver as outras gravações. Deu certo a transcrição? Eu sim, Roberta. Ela Ah, dá, que né, máximo. tem alguma coisinha que, né, fica meio estranho assim, mas olha, é muito bom. Ela, Hum, ela tem uma capacidade de síntese muito boa. que bom. Eu vou compartilhar com vocês essa última também. Estou testando ela. Só um minuto aí que travou aqui a minha janela, que estava com a apresentação aberta. Aí. Estão vendo a minha tela? Sim. Rodolfo. Bem, bom, vamos lá. Seguindo o nosso guia de estudos ali, o título desse estudo é Sintonia Perfeita. Eu preferi colocar uma interrogação aqui. Sintonia perfeita? Bom, sobre o que que a gente vai falar? Vamos falar sobre a Bíblia e diretamente sobre a relação entre Antigo e Novo Testamento da Bíblia. É a nossa grande pergunta aqui que nós queremos responder, queremos discutir sobre ela hoje. Existe harmonia entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento? Aqui no nosso grupo mesmo, a gente já teve algumas questões aí acerca disso, e é muito fácil, hoje em dia, na nossa cultura, nós levantarmos diferenças entre o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Deus do Novo Testamento não é o mesmo do Antigo Testamento. O Antigo Testamento só se aplica aos judeus, o Novo Testamento só se aplica aos cristãos, e assim por diante. É interessante que existem visões diferentes acerca desse tema, e quem coloca mais essa visão que há um conflito entre Antigo e Novo Testamento são justamente os cristãos. Então, a gente não vai encontrar, dentre os céticos, dentre ateus que venham estudar a Bíblia, observações assim sobre essa falta de harmonia entre Antigo e Novo Testamento, suposta falta de harmonia. Mas nós encontramos isso muito dentro do contexto cristão. Em relação a pessoas de visão aí de cosmovisão cética, de cosmovisão ateísta, a principal opinião acerca da Bíblia e da relação entre o Antigo e o Novo Testamento é de que, inicialmente, os relatos que foram sendo escritos ali pelos hebreus, foram sendo escritos sem exatamente um propósito definido, mas à medida em que foi se avançando, foi se fazendo construções sobre aqueles relatos, de forma que se deixou ali uma base pronta para que, posteriormente, no período neotestamentário, os escritores ali, os autores, fizessem uma construção em cima daquilo que tinha ali no Antigo Testamento e dessem uma espécie de fechamento a essa história. Então, do ponto de vista dos céticos, não há essa diferença entre os dois, mas há essa ideia aí de que você vai fazendo uma construção em cima do que você tinha anteriormente. Tá? Bom, já no cristianismo a gente enxerga frequentemente dúvidas, enxerga também teologias construídas, colocando, dando prioridade para um e é, deixando o outro para trás. Estão dando prioridade para o Novo Testamento e deixando o Antigo Testamento para trás. É isso que a gente gostaria de entender agora primeiro por quê? Por que a gente chegou nessa situação? Tá? Bom, essa situação ela não é antiga, tá? Mas a gente precisa concordar que existem diferenças entre o Antigo e o Novo Testamento. Essa pintura aqui, uma pintura de um pintor renascentista. Esse pintor, ele é o Hans Holbein, ele é um pintor, foi um pintor suíço. Eu não sei muito sobre ele, sobre a vida dele, nem nada, só sei que ele era conhecido como Hans o Jovem. E essa pintura aqui está lá na Galeria Nacional Escocesa, lá em Edimburgo. E é uma pintura bastante
detalhada, bem característica do renascentismo, né? Ela traz alguns detalhes aqui interessantes. Note que tem uma árvore ali no meio, e nós temos uma divisão, tá? O que está do lado esquerdo e o que está do lado direito, a gente pode notar aí contradições entre isso. Do lado esquerdo nós temos uma paisagem mais acinzentada, do lado direito uma paisagem mais colorida, verde. Do lado esquerdo nós temos ali, logo em cima do lado esquerdo, vou até abrir essa imagem aqui original para a gente poder dar a gente poder aproximar um pouquinho, dar um zoom nela. Eu vou mudar a minha apresentação agora para essa imagem original aqui. Aqui está a pintura, e nós temos aqui, bem no centro, encostado na árvore, o homem, né? Tudo interessante que essa pintura tem toda a legenda aqui, tudo em latim, um latim antigo. Então nós temos aqui o homem, e logo à direita do homem, nós temos aqui Johannes Baptista, o João Batista, né? Então um profeta do Novo Testamento, primeiro profeta aí do Novo Testamento. E à esquerda, nós temos aqui o profeta Isaías. E se nós olharmos aqui para cima, do lado esquerdo, nós temos Moisés recebendo a lei. Então, nós temos aqui Antigo Testamento, já em evidência aqui, lei. E nós temos aqui a origem do mal, então nós temos aqui a origem do pecado. Nós temos aqui o pecado, Adão e Eva, a cena da queda. E nós temos aqui o plano da redenção revelado no Antigo Testamento. Então, nós temos aqui o mistério da justificação. E aqui a gente tem a estátua de uma cobra, a cobra a serpente de bronze, e nós vimos aí lá no início do nosso estudo, quando nós começamos nosso grupo, que nós começamos a estudar as narrativas do Antigo Testamento, no livro de Êxodo, serpente que foi levantada no deserto, onde o povo de Israel estava sendo atacado por serpentes e estavam morrendo. Então, quem fosse picado e olhasse para essa serpente era salvo. E essa serpente levantada no deserto, uma cruz, simbolizava Cristo que um dia morreria. Então, o autor escolheu essa figura aqui para revelar aí toda a ideia do plano da salvação nessa pintura dele, que é escondida no Antigo Testamento. Poderia também ter escolhido ali o sacrifício de cordeirinho, né? Vários símbolos que nós vimos aí que apontam para o Messias. Já do lado direito, nós temos aqui vários pontos interessantes. Primeiro começa aqui com a declaração eu não vou pronunciar isso daqui, não, mas, enfim, seria Cordeiro de Deus. Então, nós temos aqui o Cordeiro de Deus. Então, está representado o Cordeiro, e à esquerda, ali onde nós temos Cristo sendo representado como Cordeiro de Deus, nós temos Cristo, então, crucificado, e aqui nós temos nossa justificação. O título aqui é a nossa justificação, que é a morte de Cristo, justificação pelos nossos pecados. Agora, aqui nós temos o mais importante, o acontecimento mais importante representado aqui de toda a cristandade, que é justamente a ressurreição de Cristo. Toda a nossa salvação foi consolidada aqui, quando Cristo venceu a morte, quando Cristo ressuscitou. Nós temos aqui nossa vitória. Então, na ressurreição de Cristo, nós temos a nossa vitória. E aí, quando nós olhamos aqui, nessa pedra sobre a qual o ser humano está sentado, nós temos aqui a passagem lá de Romanos capítulo 7, versos 24 a 25, você vai ler isso aqui. O que está escrito ali, né, em português é: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Se você quiser, depois você pode procurar aí Romanos capítulo 7, verso 24. E aqui embaixo do João Batista, nós temos outra frase aqui, e o que está escrito aqui é: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Isso daqui é um texto lá de João 1, verso 29. E aqui do lado esquerdo nós temos o profeta Isaías. Então aqui estava abaixo do João Batista,
essa frase aqui, ela está no Evangelho de João, que não foi escrito pelo João Batista, é outro João, João discípulo de Jesus, tá? E aqui, abaixo do profeta Isaías, agora nós temos uma frase do profeta Isaías, tá? E aqui nós temos: e a virgem conceberá e dará à luz um filho. Aqui do lado esquerdo nós temos a morte, do lado direito nós temos a vitória, simetricamente opostos, né? A morte e a vitória sobre a morte. Então nós temos aqui Adão e Eva caindo em pecado, o salário do pecado é a morte, e o dom de Deus, através da vitória de Cristo sobre a morte, é a vida eterna. Bom, essa pintura aqui, num primeiro olhar, a gente enxerga justamente uma falta de harmonia entre esses dois casos aqui. E essa percepção, essa ideia aí de uma falta de harmonia, ela é muito comum dentro do meio cristão desde o segundo século do cristianismo. E hoje em dia nós temos igrejas aí que se baseiam toda a sua teologia em cima dessa separação, dessa diferença. Há alguma diferença entre o Antigo e o Novo Testamento? Sim, há uma diferença muito importante. Eu vou deixar para a gente destacar bem essa diferença mais para frente. Mas, se você tiver aí uma ideia já e quiser dar um palpite, pode dar. Se quiser segurar para você aí também, qual que é o seu palpite sobre essa grande diferença e muito importante, você pode também segurar, tá? Então, eu quero dizer que se você quiser me interromper, fazer pergunta, dar alguma contribuição, fique à vontade aí à medida que a gente vai falando aqui, tá? Bom, eu vou voltar lá para a minha apresentação agora, mas o que é interessante a gente notar que, apesar dessa aparente diferença aqui, quando a gente vê que a história da redenção está relatada aqui nessa pintura, tá? Então, nós temos aqui no Antigo Testamento, a lei foi dada para Moisés, mas se nós pegarmos, ampliarmos um pouquinho mais isso daqui, a lei de Deus já estava presente lá na criação. É uma lei que é universal. E nós temos o pecado, nós temos o plano da redenção, então nós temos aqui o mistério da justificação, né, que é a morte, Deus se fazendo homem e morrendo em nosso lugar, tá? E nós temos a situação, a declaração da situação do homem: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? E nós temos aqui a profecia vinda lá do Antigo Testamento, de que a virgem conceberia e daria à luz um filho, e na sequência ali Isaías descreve como esse filho seria tratado e qual seria o seu destino. E embora os judeus tivessem tudo isso nos seus escritos ali, estudassem tudo isso, não era isso que eles estavam esperando, né? Eles estavam esperando um Messias diferente do que o que veio. Aí do lado direito a gente tem aqui, então, abaixo do João Batista ali, tá? Nós temos a declaração ali de que eis o Cordeiro de Deus, e esse é o Cordeiro de Deus que foi sacrificado, e agora não existe mais aquele ritual do sacrifício do cordeirinho, e aí a gente vem aqui para o ponto principal, o ponto principal de toda a Bíblia, toda a Escritura, a gente vai ver que ela gira em torno desse Cordeiro, do Cordeiro de Deus, tá? Que é Cristo Jesus. É declarado, que mostra que esse Cordeiro Cristo Jesus é o Novo Testamento, tá? O Antigo Testamento apresenta o Cordeiro de Deus que viria. Nós temos então a nossa salvação pela graça. Então, nós temos aqui a graça, a salvação por meio da graça, ou seja, a salvação é através da graça, pelo amor de Cristo Jesus, tá? Em nome de Cristo Jesus é que nós somos salvos da nossa situação de pecado. Bom, vamos deixar essa pintura renascentista de lado um pouquinho e agora vamos analisar aí como que começou essa ideia de separação do Antigo Testamento e do Novo Testamento. A ideia de que o Antigo Testamento é para um povo específico e o Novo Testamento é para outro povo específico, para outra situação. Vou voltar à apresentação anterior agora.
para que a gente possa entender isso, é importante nós termos em mente o contexto em que isso aconteceu. E o mais importante de tudo é notar e ter em mente que os primeiros cristãos eram judeus. Eles não eram dissidentes, não era uma religião nova nem nada. Eles eram judeus que aceitaram Jesus como sendo o Messias, a salvação por intermédio de Jesus. E o judaísmo e o cristianismo andavam juntos, tá? Eles eram judeus, eram uma vertente da tradição judaica, uma vertente da religião judaica. E durante o primeiro século depois de Cristo, essa o judaísmo e o cristianismo andaram de forma unida. Então havia ali uma unidade. Mas no segundo século começaram a aparecer aí diferenças e começaram a haver trocas de acusações. Bom, comunicação é algo que é complicado em qualquer contexto, né? Hoje em dia nós temos ferramentas muito avançadas de comunicação e sempre acabam acontecendo equívocos de comunicação. Imagine então naquela época em que o evangelho era levado para muitos apenas por voz, apenas através de pregadores, outros tinham acesso à leitura e faziam um estudo mais aprofundado, mas havia uma demora para se chegar a tudo isso. Então, alguém que recebesse o evangelho não recebia a Bíblia pronta ali para que pudesse estudar ela inteira. Mesmo hoje, você recebendo a Bíblia pronta, você demora bastante tempo para conseguir ir assimilando as coisas. Agora, naquela época, havia uma lentidão bem maior nisso. Então, uma ideia errada que chegasse em alguma região ou em outra região ia demorar muito para que pudesse ser desfeita, e isso acabou gerando diferenças entre os próprios cristãos. Aí já existiam muitas diferenças ali entre os judeus. Bom, nesse contexto aí começaram a se acentuar essas diferenças entre os judeus e haver trocas de acusações. Os judeus acusavam os cristãos pela situação da Judéia naquela época, que era sob jugo romano, tá? Os romanos cada vez elevando mais os impostos, fazendo judeus escravos, tá? Dominando sobre os judeus, e eles passam a acusar os cristãos que Deus está punindo porque os cristãos estão indo além da Torá. E os cristãos, por outro lado, passaram a acusar os judeus, dizendo que os judeus haviam se desviado da Torá, trocando ela pelas tradições, e por isso Deus estava irado. Então havia aí uma troca de acusações bem típica das formas de compreensão que os judeus tinham naquela época, tá? Bom, começou aí essas diferenças. Agora, houveram alguns acontecimentos e alguns personagens que potencializaram essas diferenças. E é essas diferenças aí que separaram cristianismo e judaísmo que causaram dentro do meio cristão um movimento acerca de se afastar do que os judeus tinham como lei, que os judeus tinham como escrituras. Bom, um cara que potencializou bastante isso foi Nero. Então, Nero, um incendiário, né, colocou fogo lá em Roma, acusou os cristãos e então perseguiu os cristãos. E nesse momento aí de acusação dos cristãos, os judeus se apressaram em declarar que a fé cristã não tinha nada de judaica, que a fé cristã não era nada, não tinha vertente nenhuma no judaísmo. Então foi a primeira acusação formal aí dos judeus. Bom, depois de Nero, houve ali uma... Aliás, vamos voltar um pouquinho para trás, tá? As destruições de Jerusalém têm muito a ver com essa separação também. Jerusalém é uma cidade que foi destruída 3 vezes, foi destruída fortemente, foi destruída quase que completamente, quase que sem deixar vestígios, por 3 vezes. Então, a primeira vez foi a destruição causada pelo Império Babilônio, quando Nabucodonosor invadiu Judá, destruiu o templo e levou os judeus cativos para a Babilônia. Isso em 586 a.C. E nesse contexto aí que surge o profeta Daniel, e o profeta Daniel revela muito, aí faz uma conexão muito forte, revela coisas que vão acontecer apenas no período do Novo Testamento. A gente vai dar uma olhada rápida nisso daí hoje.
Depois, nós temos a segunda destruição. A segunda destruição, ela veio de tentar sufocar uma revolta dos judeus. Então, nós temos aí a grande revolta dos judeus nos anos 70 depois de Cristo, ou seja, logo depois de Nero. Os judeus se revoltaram contra os altos impostos de Roma e se rebelaram, e nessa rebelião, Tito, então, destruiu os muros da cidade de Jerusalém e destruiu também o templo. E ao combater essa revolta aí, os cristãos se declararam contra a revolta, ou seja, se colocaram do lado dos romanos, tá? Ou seja, se declararam, disseram, não, nós não temos nada a ver com isso. Essa ação, essa revolta é exclusiva de quem pratica o judaísmo, não de quem pratica o cristianismo. Nós somos um povo diferente. Mas aí vem a pior de todas as destruições. Então já havia aí uma ideia de se reconstruir o templo, estava se trabalhando com a reconstrução. O que é interessante sobre o templo, tá? O templo foi construído por Salomão, um templo muito grandioso, foi destruído no cativeiro aí pela Babilônia. Então, quando Nabucodonosor invadiu, nós temos aí a destruição do templo. Depois, há muito trabalho aí para a reconstrução desse templo, e Herodes restaura esse templo, dá bastante glória a esse templo. Ou seja, Herodes ele promove obras para restaurar esse templo, que deixam ele bastante grandioso, uma obra muito esplendorosa, mas que não necessariamente reflete a mesma glória do primeiro templo que Salomão construiu. E agora Tito então destrói o templo que estava ali teve todas as obras de Herodes ali, estava restaurado, tá? Bom, acontece que posteriormente, em 135 depois de Cristo, nós temos mais uma destruição de Jerusalém pelo imperador Adriano, e essa destruição foi realmente um massacre. Essa foi a pior das destruições, e essa daí que começou a espalhar os judeus aí por todo o mundo, tá? Bom, sobre essa destruição, que é interessante sobre ela. Essa terceira destruição de Jerusalém, ela teve como motivo esse cara representado nessa estátua aqui. Simão, bom, existem diferentes grafias e diferentes hipóteses sobre a pronúncia, né? Mas seria Simão Bar Kokhbas. Esse era uma pessoa que se levantou ali como um revolucionário, e um dos líderes do Sinédrio apontou ele como sendo o Messias, que viria para libertar Israel de forma militar, tá? E ele vestiu para ele ali essa pose aí de que ele poderia ser o Messias, e se colocou como Messias. E ele promoveu uma revolta realmente a mais forte das ações militares aí que os judeus conseguiram. Ele conseguiu expulsar os romanos de Jerusalém e conseguiu libertar ali a região do templo do domínio dos romanos, mas o Império Romano muito grande reuniu tropas e veio contra-atacar. Aí nesse contra-ataque, o Bar Kokhba, ele chegou a cunhar moedas com símbolos judaicos, moedas dele, se proclamou ali o imperador da Judéia, estava organizando o seu governo, mas claro, Roma reagiu. E aí a ordem de Adriano é que toda Jerusalém, toda a Judéia fosse totalmente destruída. Bom, aqui havia já uma luta pela sobrevivência. Cristãos e judeus que viviam naquela região precisavam sobreviver. E agora nós temos um distanciamento ainda maior entre cristãos e judeus, os cristãos tentando dizer para os judeus que eles não tinham nada a ver com essa revolta, que essa revolta era de judeus. Mas o que aconteceu na sequência? A revolta foi dominada e Adriano proibiu o judaísmo, massacrou muitos judeus. Há relatos históricos aí de sangue de crianças, mulheres e homens escorrendo pelas sarjetas. Ele destruiu totalmente a região. Os judeus que sobreviveram na região de Jerusalém foram realocados, muitos vendidos como escravos. 900 vilas judaicas foram desfeitas e foram proibidos de morar em Jerusalém.
e onde era o templo, ele construiu ali um templo a Júpiter. Então, agora ele construiu um templo pagão e obrigou os judeus a pagarem uma quantia alta de impostos para manter o templo de Júpiter. Aqui nós temos a destruição definitiva de Israel. Depois disso, não se houve mais nenhum esforço significante no sentido de reconstruir o templo, e nós temos o templo destruído até hoje, né? Apenas com algumas ruínas arqueológicas e ainda em cima ocupado por um espaço muçulmano, para tristeza dos judeus, né? Bom, quais são as consequências dessa proibição do judaísmo agora? Os cristãos, eles queriam continuar como uma religião que fosse aceita. Para que a religião fosse aceita pelos romanos, primeiro ela precisava ser antiga, ela precisava existir, já não podia ser algo inventado, ali, algo criado. Então, eles se aproveitaram, os cristãos naquela época destacaram as raízes no judaísmo para conseguir isso. Mas, ao mesmo tempo que destacaram isso, eles começaram a iniciar um movimento aí de se afastar do judaísmo. E se afastar do judaísmo, nesse caso, criou os movimentos contra a judaização da igreja. Então, a ideia inicial era remover toda a tradição judaica da igreja. Mas esse de remover a tradição é uma linha meio complicada no caso do judaísmo, que a tradição é muito ligada à religião, e começam aí as rejeições ao Antigo Testamento. E começam algumas ideias aí de que não precisamos do Antigo Testamento, precisamos apenas do Novo Testamento, tá? E um se aplica apenas aos judeus, ao Israel antigo, e o outro se aplica aos cristãos. Outro se aplica a quem aceitou o sacrifício de Cristo. Agora, o que aconteceu dentro do cristianismo com isso, tá? O que acontece com o cristianismo? O cristianismo acaba sendo vindo de uma religião, de um movimento religioso que vivia escondido, acaba passando a ser a religião oficial de Roma, com Constantino, tá? E em todo esse contexto aí, o antissemitismo se desenvolve dentro do cristianismo, se desenvolve e cresce. E isso ocorre desde o catolicismo. Os católicos perseguiram os judeus muito na história, na Idade Média, especialmente, tá? Até a Reforma Protestante. Diversos reformadores foram muito antissemitas. E a ideia era aquela: precisamos ser combativos com os judeus porque eles sacrificaram Jesus, eles que mataram Jesus, a quem nós seguimos. E aí aumentou ainda mais a separação, teologicamente aumentaram os movimentos teológicos que buscavam separar, dar mais importância ao Novo Testamento e menos ao Antigo Testamento. Bom, isso daqui é o conceito, é o contexto histórico, tá? Contexto em que ocorreu isso que nós observamos hoje aí em diversas denominações, diversas teologias, partindo desse pressuposto. E aqui ficam algumas perguntas. Primeira, o Antigo Testamento é ultrapassado? Diversas correntes teológicas pregam que sim. O Antigo Testamento só se aplica ao Antigo Israel? Diversas teologias pregam exatamente isso. O Antigo Testamento consiste na lei e nos profetas. Os judeus separavam assim, lei e os profetas. Então, a lei foi abolida agora com o Novo Testamento, com o sacrifício de Jesus. A lei foi abolida e não diz mais respeito a nós. Os profetas, as profecias diziam respeito à chegada do Messias, e agora não dizem mais respeito a nós, aquelas profecias. E nós devemos viver de acordo com o Novo Testamento. Bom, isso é o que algumas teologias colocam. O Deus do Novo Testamento é diferente do Deus do Antigo Testamento? Há alguma mudança? Muitas pessoas não conseguem entender porque elas enxergam uma diferença muito grande no Deus do Novo Testamento e no Deus do Antigo Testamento. Elas enxergam o Deus do Antigo Testamento como sendo um tirano, um manipulador, e o Deus do Novo Testamento como sendo um Deus amoroso. Então, é uma coisa que é incompatível, tá? Não pode ser o mesmo Deus, se é assim. O Antigo e o Novo Testamento se contradizem? Há alguma contradição entre o Antigo e o Novo Testamento? Essas são as principais perguntas que surgem aí. E vamos tentar
responder, vamos tentar entender agora de acordo com o contexto bíblico. Tá? Nós vimos aí um contexto histórico da separação entre o judaísmo e o cristianismo que contribuiu para que surgissem essas interpretações. Bom, primeiro vamos ver então o que Jesus está no Novo Testamento. Tá? O que Jesus disse sobre o Antigo Testamento? Eu tenho aqui 3 textos separados. Então, nós temos ali o primeiro texto, Mateus 5, verso 17. Jesus se referiu diversas vezes ao Antigo Testamento, se referiu diversas vezes às Escrituras. Eu vou destacar aqui esses textos. Então, o primeiro, livro de Mateus, o capítulo 5, o verso 17. Vocês podem acompanhar aí. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Bom, o que eram a lei e os profetas? A lei e os profetas eram o que compunham o Antigo Testamento, né? A Torá e os livros proféticos ali. Não vim para revogar, vim para cumprir. Bom, está bem claro aqui, tá? Ele está dizendo que é uma sequência aí do Antigo Testamento. Então, ele não veio para revogar. Ou seja, a lei não vai ser colocada de lado. Os profetas do Antigo, a profecia do Antigo Testamento não venceu. Jesus veio para cumprir, não para revogar. Ou seja, a validade continua. Além de ter feito essa declaração muito forte, Jesus, ele utilizou conceitos do Antigo Testamento para ensinar diversas vezes. Vai ler aqui o capítulo 12 de Mateus, verso 5. Capítulo 12, verso 5, nós lemos ali. Ou, não lestes na lei que, aos sábados, os sacerdotes no templo violam o sábado e ficam sem culpa? Pois eu vos digo, aqui está quem é maior que o templo. Bom, o que está acontecendo aqui? Ele está se referindo à lei. Tá? Então, para poder explicar, ele está se referindo à lei, e a lei como válida, para poder dar uma explicação. Depois, Mateus 21, verso 16. Vamos lá para o capítulo 21 de Mateus, avançando. 21, verso 16, nós lemos: Ouves o que esses estão dizendo? Dizendo, respondeu-lhes Jesus: Sim, nunca lestes? Da boca de pequeninos e crianças do peito tirasse perfeito louvor. Então, aqui nós temos uma passagem que Jesus cita do Antigo Testamento. E ele cita aí outras passagens, né? Eu tenho destacado aqui também o texto ali de Marcos e o texto de Lucas, que também contém aí citações de Jesus diretamente a textos do Antigo Testamento, que são no momento em que Jesus estava ensinando. E nós temos relato de Jesus também lendo as Escrituras, tá? Na sinagoga e tudo mais. Então, Jesus era um profundo conhecedor das Escrituras e citava o Antigo Testamento e declarou fortemente que não veio para revogar nem a lei, nem os profetas. Bom, Jesus diz isso. E o que o Novo Testamento diz sobre o Antigo Testamento? Temos diversos autores aí que escreveram, contribuíram no Novo Testamento, desde os evangelistas, até temos os evangelhos, ali temos as cartas de Paulo, temos o Apocalipse de João, e nós encontramos no Novo Testamento pelo menos 300 citações ao Antigo Testamento. Não pode haver uma separação, mas eu estou me referindo sempre ao Antigo Testamento. E diversas vezes são feitas alusões, não é uma citação direta, mas são feitas alusões a práticas e a histórias do Antigo Testamento. Então, se a gente for olhar para o Novo Testamento em si, ele está o tempo inteiro se remetendo ao Antigo Testamento. E agora, o que o Antigo Testamento fala sobre Jesus? Isso daqui que é mais importante ainda. Se nós formos lá para o livro de Miqueias, capítulo 5, verso 2, nós encontramos lá que Jesus nasceria na cidade de Belém, né? Eu vou pedir para quem puder aí achar Miqueias,
e ler para que a gente saiba como está escrito lá. Enquanto isso, eu vou indo para o livro de Isaías aqui na minha Bíblia. Quem puder aí, se estiver com a Bíblia, quiser utilizar no celular, a Bíblia online, tanto faz. Mas quem encontrar Miqueias, um livro não tão fácil de achar na Bíblia, né? Capítulo 5, verso 2, por favor, pode ler para a gente. Eu achei, posso ler? Sim, pode ler. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que lhe há de reinar em Israel, e cujas origens são desde os tempos antigos, desde os dias da eternidade. Aqui nós temos uma profecia que já diz aí onde nasceria o prometido, o Messias, tá? Que é que nós temos aí a declaração bem fácil de entender que está se referindo aí ao Messias. Em Isaías 7:14, nós temos aquele verso que estava escrito em latim ali naquela pintura, né? Que a Virgem conceberá e dará à luz um filho. Eu vou ler aqui rapidinho como está aqui o texto completo. Isaías 7, o verso 14. Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará Emanuel. Então está aqui a, o início ali da profecia de Isaías acerca disso. Bom, esse capítulo 7 aqui, ele escreve muitas coisas acerca do Messias. Se nós formos avançarmos mais e formos lá para o capítulo 53 de Isaías, Isaías 53, verso 4 a 12, aqui nós temos em detalhes o que aconteceria com o prometido, com o Messias. Quem creu em nossa pregação, do verso 4, não preciso começar desde o início. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então nós temos aqui um Messias que não é aquele rei glorioso, nós temos o Messias sendo massacrado. Tá? Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas. Cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, e como ovelha muda perante os seus tosqueadores. Ele não abriu a boca. Por juízo opressor, foi arrebatado, e de sua linhagem, quem dela cogitou? Porquanto foi cortado da terra dos viventes, por causa da transgressão do meu povo. Foi ele ferido. Designaram-lhe a sepultura com os perversos, mas com o rico esteve na sua morte, posto que nunca fez injustiça, nem dolo algum se achou em sua boca. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. O meu servo, o justo, com seu conhecimento justificará a muitos, porque as iniquidades deles levará sobre si. Então, aqui nós temos uma descrição bem clara do que aconteceu com Jesus. Tá? São coisas que apontam, são evidências de que Jesus é esse Messias, é o prometido do Antigo Testamento. Agora, quando a gente vai para o livro de Daniel, e eu não vou ler tudo aqui, eu vou passar ali apenas pelo capítulo 9, verso 26, que está destacado. Nós temos no livro de Daniel a continuidade daquela
profecia que nós estudamos, a profecia daquela estátua. Daniel, ele segue tendo revelações cada vez mais profundas. E se vocês lembrarem, aquela estátua, ela representava a estátua do sonho do rei Nabucodonosor, ela representava não apenas algo para o povo de Israel, mas ela representava a história do domínio humano sobre a terra. Tá? Toda a história do domínio humano sobre a terra estava representada ali. E Daniel vai tendo revelações cada vez mais profundas acerca dessa história. E ele consegue, ele vai ter aqui uma revelação acerca que permite identificar a data do nascimento do Messias. Então, tinha uma profecia ali com números que devem exatamente bater com a vinda do Messias aqui na Terra. Nós temos ali uma profecia acerca da data do sacrifício de Jesus. No capítulo 9, verso 26, esse tema é um tema mais para frente. Né? Importante, a profecia de Daniel não parou por ali. Ela vai ainda além, ela chega até o final dos tempos. Tá? E ela se cruza muito bem com as profecias de Apocalipse de João. E o próprio livro de Daniel aparece lá no livro de João. É uma coisa bem interessante. Né? Nós temos aqui uma parte de uma profecia, que é a profecia das 70 semanas, que faz parte de uma profecia maior, que é as 2.300 tardes e manhãs, que é um tema bastante interessante para a gente estudar ainda pela frente, mas só quero ler aqui o capítulo 9, o verso 26. Depois das 62 semanas, será morto o ungido, e já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Bom, essas 62 semanas, para você entender aí quando que elas começam, o que que é esse tempo aí, 62 semanas, ela é um tempo profético, cada semana vai significar, aliás, cada dia vai significar um ano. Nós temos aí biblicamente todos os dados para chegar a essa conclusão, e ela, então, chega aqui na data da morte do ungido. O ungido seria, então, o Messias, o prometido. Tá? Então, aqui nós temos também a revelação de que ele será morto. Então, nós tínhamos lá em Isaías, temos aqui também em Daniel, a profecia de que o Messias seria morto. E não era isso que os judeus estavam esperando lá na época. Eles queriam um rei que viesse triunfante para libertar a Judéia. Bom, e nós temos aqui ainda, olha só, e o povo de um príncipe que há de vir, ou seja, um príncipe que não estava presente ali naquela época, que não existia naquela época, um poder que não existia naquela época do profeta Daniel, destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será um dilúvio. E até o fim haverá guerra, desolações são determinadas. Então, nós temos aqui a revelação de que a cidade seria destruída, né? E o santuário também. É o que Adriano, aliás, Tito fez isso, né? Destruiu as muralhas e o santuário. E Adriano destruiu totalmente a cidade e até os que habitavam nela. Bom, o ponto mais importante desses textos aqui é de que o Messias morreria pelas nossas iniquidades. Então, sem essas profecias, aqui o Novo Testamento já não faz sentido. Nós temos ligações fortes aqui do Antigo Testamento com o Novo Testamento, porque o principal personagem do Novo Testamento está sendo predito aqui no Antigo Testamento. Só Jesus cumpriu todas as especificações acerca do Messias apresentadas no Antigo Testamento. O que acontece? Se nós formos observar ali por volta do ano primeiro do ano primeiro depois de Cristo até o segundo século depois de Cristo, nós temos várias pessoas que se levantaram ali como sendo o Messias, e um deles é aquele que eu apresentei a história para vocês ali. Tá? Mas apenas Jesus, ele cumpre com tudo o que a profecia diz a respeito dele. Nasceria em Belém, seria morto, temos as datas ali cravando com a profecia de Daniel. Então, apenas Jesus é que vai cumprir tudo isso. Então, de todos esses que se declararam Messias, apenas Jesus tem potencial para ser. Tá? Olhando assim ceticamente, a gente não consegue provar que ele é por causa disso. Tá? Mas a gente já pode descartar todos os outros que se declararam como Messias. Agora, o que é Jesus é questão do nosso próximo estudo aí, que o Fábio vai passar para a gente, que eu estou ansioso para ver aí, porque é bastante interessante
e teologicamente bastante profundo esse próximo estudo. Bom, então nós temos aí o Antigo Testamento se encaixando muito bem com o Novo Testamento. E o que a gente observa, a partir do que declara o Novo Testamento, né, nós temos ali o sacrifício de Jesus e tudo mais, é que toda a Bíblia está centralizada em Jesus. Então, se você lembrar lá do ritual do santuário no Antigo Testamento, nós tínhamos lá o sacrifício do cordeirinho. E tudo isso apontava para algo que um dia viria. Então, naquela época, a graça de Jesus, ela funcionava como se fosse ali um cheque, né, que a pessoa recebia. Jesus ainda não tinha se sacrificado, mas aquela pessoa que pecou, ela participava daqueles rituais ali que apontavam para um enviado, para um prometido que viria um dia, para o Cordeiro de Deus, que viria e que seria sacrificado. E só ali, então, nós temos o perdão dos nossos pecados. Então, a gente tem ali Jesus como o centro. E o que é interessante, o Antigo Testamento inteiro, desde lá de Gênesis, ele começa descrevendo o que a gente chama do plano da redenção. Então, o homem caiu em pecado, o salário do pecado é a morte entrou no mundo. Mas, ao mesmo tempo, Deus disse que poria inimizade entre a mulher e a serpente, entre o descendente da mulher, o prometido, o Messias, e a descendência e a sua descendência, que o descendente da mulher esmagaria a cabeça da serpente, mas a serpente lhe feriria o calcanhar, que é justamente Jesus vencendo a morte. Então a serpente matou Jesus, mas Jesus ressuscitou vencendo a serpente. Então nós temos o Antigo Testamento falando desse Salvador que viria, e o Novo Testamento, para que ele serve? Para dizer, esse Salvador veio. Esse Salvador veio. Ele venceu a morte. Bom, quando a gente olha nessa perspectiva, a gente vê que Jesus Cristo é a chave que promove a harmonia de toda a Escritura. Então, se ele não estiver ali, a Escritura se desintegra. Mas eu tendo Jesus ali, eu tenho então a harmonia em toda a Escritura. Antigo Testamento e Novo Testamento. E ele próprio declara que ele não veio para abolir a lei nem os profetas. Ele veio para cumprir. Então, essa lei, conforme dito em diversos, destacado em diversos pontos, né? Ela é eterna. A lei de Deus é a lei eterna, não muda. E nós temos Jesus como sendo a frequência, a gente falou ali de sintonia, né? Jesus é a frequência que sintoniza isso daí, a frequência que sintoniza toda a Escritura é Jesus. Toda a Escritura é sintonizada entre si por meio de Jesus. Jesus é essa chave que faz com que haja ligação entre tudo isso e que faz com que a lei continue existindo eternamente, tá? Hoje, ontem, sempre. Ele é a chave que promove toda essa harmonia, que se você estudar sem ter conhecimento do contexto e não estudando de forma completa, pode realmente ter alguma dificuldade e pode começar a imaginar que há uma separação, que o Antigo Testamento não se aplica a nós hoje. Mas quando você começa a entender o contexto, você percebe que não. Quando você vê declarações como essa de Jesus, você percebe que todo o Antigo Testamento continua sendo útil para nós hoje também. Da mesma forma que Jesus citava o Antigo Testamento para ensinar, ele continua sendo útil para o ensino hoje também. E aqui vem algumas dicas que o autor do nosso guia de estudo colocou para você seguir ao estudar a Bíblia. Então, a primeira dica, estude com oração e humildade. Isso daqui, a gente tem base do Novo Testamento acerca disso, lá em João 14, verso 26, e João 16, verso 13. Outra dica, compare diferentes traduções. Então, essas dicas aí são para que você tenha um estudo da Bíblia que seja claro para você, que você consiga compreender o contexto, tá? Consiga compreender sem que fique impressões de algo que não é verdade, como, por exemplo, uma separação de aplicações aí de Antigo Testamento e de Novo Testamento.
Terceira dica, leia capítulos inteiros ao invés de versículos. E essa dica aqui é fundamental, ao invés de versículos isolados. Tá? Para que você possa compreender o contexto, o mínimo que você precisa fazer é isso, é entender a que está se referindo aquilo dali. Muito cuidado com pegar um pedaço só do que está escrito na Bíblia, que ele pode não fazer sentido nenhum sozinho, ou pode passar uma impressão totalmente diferente do significado real daquilo. Então, não fique só naquele texto, mas olhe o que está depois, olhe o que está antes também, e releia. Né? Sempre é útil reler, para que você pegue aí os detalhes que estão ali. Compare textos que falam sobre o mesmo assunto. Nós temos base para isso em Lucas 24, versos 27 e verso 44. Bom, o que é importante de comparar esses textos? Cada autor, ele dá a informação que é importante para ele naquele momento. Né? Mas entender o contexto você vai ter quando você observar o mesmo assunto vindo de diferentes autores que foram inspirados por Deus. Então, você, podendo comparar esses diferentes textos que falam do mesmo assunto, vai ter uma clareza maior acerca daquilo. Então, uma dúvida que surge quando você está lendo um dos textos, provavelmente ela vai desaparecer quando você está lendo o outro. Muitas das hipóteses que você levantar, quando você está lendo um texto, sobre o que, alguma informação que não esteja contida, mas que você possa supor, já possa imaginar o que está acontecendo, pode ser que o outro texto tenha essa informação que você está buscando. Bom, agora, um ponto bastante interessante, não obrigatório, porque a gente percebe que a palavra de Deus, a Bíblia, isso é uma coisa que a gente nota. Tá? A Bíblia é um livro que todos que queiram buscar aí conhecer resultados que a Bíblia produz vão enxergar. Nós podemos ver aí em penitenciárias pessoas que se convertem e têm a vida transformada ao estudar a Bíblia, só por estudar a Bíblia, sem muitos recursos. Tá? Mas uma coisa que pode nos ajudar muito é buscar outros recursos. Então, estudando história para conhecer o contexto histórico de determinada época, estudando arqueologia, estudando a geografia, isso pode ajudar a esclarecer muitos pontos e pode me ajudar a ter uma compreensão muito melhor também acerca das Escrituras. Tá? E entender muitas coisas das Escrituras, entender muitos costumes do Antigo e do Novo Testamento que possam explicar alguma ação humana ou mesmo alguma ação divina. Bom, e para você? O que a Bíblia é para você? Como que a Bíblia se mostra para você? Como que a Bíblia se revela para você? Vou terminar com essa pergunta aqui, e aí vamos partir para perguntas. A Bíblia, analisada de um ponto de vista literário, pode ser classificada como uma carta de amor de Deus pelo ser humano. Então, nós temos ali uma humanidade que está sempre sendo buscada pelo Salvador. Ele é Deus, ele não precisa da humanidade, ele tem tudo. Ele é onipresente, onipotente, onisciente, mas ele tem essa busca incessante pelo ser humano. E o ser humano, por outro lado, se deixando fugir, se afastar, se desviar da vontade de Deus. Nós vemos que esse conjunto de Antigo e Novo Testamento, em torno de Jesus, que é o link para tudo isso, são a formam, aliás, demonstram a manifestação de amor de Deus por nós. E mostrando aí o plano, revelando o plano da redenção, o plano para recuperar o que um dia foi perdido por meio do pecado. Muito bem. Passo para vocês agora. Perguntas, dúvidas, sugestões, alguma opinião que vocês queiram dar, fiquem à vontade. Rodolfo, eu tenho uma dúvida assim, bem ignorante, tá? Certeza que não é ignorante. Qual ponto em relação a Jesus que difere o judeu do cristão? Porque eu ouvi alguma coisa esses dias assim,
fiquei muito surpresa. Eu não fazia ideia. É, qual que é o ponto principal aí que Uhum. distingue Então, as duas, opções, no caso? bom, primeiro é interessante a gente ter em mente que existem diversas linhas de pensamento no judaísmo. E existe, inclusive, o judaísmo messiânico que aceita Jesus. Tá? Agora, em que termos é que nós temos Jesus para os judeus e Jesus para os cristãos? Para nós, cristãos, Jesus, ele é o Cordeiro, é o prometido, né? O Messias, o ungido, o enviado, que todo o Antigo Testamento faz menção a ele. Algumas vezes, quando a gente simplesmente lê um texto, a gente acha algum ritual, alguma coisa muito estranho ali, não consegue entender bem. Mas estudando, deixando o estudo um pouquinho mais amplo no Antigo Testamento, você vai ver que aquele ritual é algo que está apontando para esse ser prometido nas Escrituras que um dia ele viria. E esse ser que viria, né, o Messias, é o que é aguardado até hoje pelos judeus. Os cristãos aceitam que Jesus é esse Messias. Os judeus ainda estão esperando por esse Messias. O que a gente nota é Hum, que houve no judaísmo, houve algo aí naquela época de Jesus, houve algo que tem havido hoje no meio cristão. As pessoas querem entender a Bíblia, entender a mensagem de acordo com a sua vontade. Então, o que eles esperavam? Bom, a promessa é de que esse enviado seria um libertador. Então, eles queriam alguém que libertasse eles dos altos impostos romanos, libertassem o Estado, que libertasse a nação de Israel. Mas o libertador, ele se refere a nos libertar do pecado. Então, por intermédio dele é que nós teríamos acesso agora ao perdão dos pecados, e que nós um dia vamos estar religados definitivamente a Deus. Tá? Então, isso nós aceitamos a figura de Jesus, para eles, não tem absolutamente nada a ver do que tem para gente. exatamente. Então, o que acontece? Além da gente aceitar isso como sendo esse enviado, nós aceitamos que esse enviado é o Filho de Deus, né? Que Sim. é o que o Novo Testamento deixa bem claro, com referências no Antigo Testamento. Então, ele é o Filho de Deus. Tá. Ele é Deus. E, sendo filho, ele é Deus. Isso está bem claro no Novo Testamento, ali em João. Tá? Mas todo o Uhum. Antigo Testamento respalda isso. Então, para os judeus, o que que era Jesus? Jesus disse muitas coisas sábias e corretas, e os judeus não se opõem a isso. Então, eles dizem que eles aceitam Jesus como sendo um profeta. Então, ele foi um profeta, mas ele era humano, ele não era Deus, ele não veio para morrer por ninguém, e ele não é o enviado. O enviado vai libertar Israel, e eles ainda estão aguardando esse enviado. Agora, cada linha judaica tem alguma diferença em relação a como que vai ser a ação desse enviado, né? Esse enviado de Deus, ele vai reinar aqui na terra, vai estabelecer uma grande nação aqui. Como que vai ser isso? Cada linha judaica tem algumas diferenças aí, né? E Todo ainda tem as judaicas dentro do judaísmo, isso? tem exatamente isso que é. Na época de Cristo eles já existiam e agora tem mais ainda. E esse é o mesmo judaísmo que era de Jesus? Sim, tá? Todo o mesmo judaísmo. Nós temos linhas que estão muito próximas do que era o judaísmo ainda naquela época, tá? E outras Tá. já evoluíram, já se misturaram mais e tal. Mas naquela época já haviam divisões ali. Haviam judeus que interpretavam as profecias de forma diferente, alguns com algumas distorções bem fortes, outros simplesmente davam importância maior a um ponto do que outro. Entendi. Obrigada. Muito Nada, se alguém esclarecido. quiser Nada, se alguém quiser complementar aí, Fábio, Karine, fique à vontade também. Só um Rodolfo, ponto, Jane, que né, é bem forte para eles, tanto é que tem aquela porta de Jerusalém, chama Porta Dourada, né? Que ela foi fechada ali pelo imperador turco-otomano, não me lembro o nome dele, o nome é complexo, e porque ele descobriu que tinha uma profecia que dizia que o Messias viria por ali, né? Mas quando a gente lê o Novo Testamento somado com essa profecia, a gente vê que Jesus entrou por ali, né? Na entrada triunfal de Jerusalém. Então, é aquilo que o Rodolfo comentou, né? Quando eu me fecho para olhar a Bíblia como um todo, fica muito fácil a gente ter distorções assim as mais
bizarras possível. Vou dar um exemplo. Salmo 22 é um salmo totalmente messiânico e as palavras do Salmo 22 apontam para o próprio Jesus e o próprio Jesus lá na cruz cita as palavras do Salmo 22 quando ele estava na cruz. Por exemplo, aquele clássico: Deus meu, por que me desamparastes? E depois vocês podem ler com calma, mas tem inúmeras citações ali, especificamente da crucifixão de Jesus. As roupas foram lançadas em sorte, ele foi crucificado, foi pregado no madeiro, todos os que me veem zombam de mim, abanam os lábios e afrouxam a cabeça. Que mais? Só para dar alguns exemplos aqui. Transpassaram minhas mãos e os pés. Posso contar todos os meus ossos. Eles não, quer dizer, não foram quebrados. Eles me estão olhando e encarando em mim. Repartem entre si as minhas vestes. Sobre a minha túnica tiram sortes. E por aí vai, né? Ou seja, aí Isaías 53 também, totalmente claro, apontando para Jesus. Então, não tem como não encontrar nesse ser humano Jesus, que morreu lá no ano 31 da nossa era, que é esse o Messias apontado pela Bíblia. Então, né, quando a gente pega partes da Bíblia, e principalmente por isso a importância do tema de hoje do Rodolfo, quando a gente pega partes da Bíblia e principalmente desconecta Antigo e Novo Testamento, não tem limites para qualquer distorção, né? Ô, Fábio, é engraçado que a gente fala que não acredita, né, que ele é o Messias, mas eu sempre brinco, né, você acredita que Jesus vai voltar? Pergunto isso para, né, várias pessoas que não acredito. Eu falei assim, mas você acredita que Jesus existiu? Aí eu acredito. Eu falo, o pessoal daquela época também não acreditava que ele era o Messias. Então, se você acredita que ele é Jesus, por que você não acredita que ele vai voltar? É muito louco, né? É a mesma coisa que eles Exatamente. viviam naquela época. Por que que esse é o Messias? Então, isso acontece muito hoje em dia também. Fala, eu acredito em Jesus, mas eu não acredito que ele vai voltar. Sem dúvida. E todos esses textos que o Rodolfo leu, eles sabiam decor, eles sabiam onde encontrar. Um exemplo, quando Jesus nasce, os magos vêm visitar, eles chegam para Herodes e perguntam: cadê o bebê? Cadê o rei? Cadê o Messias? Não sei se eles agora me confundem, não sei se eles falaram Messias. Provavelmente não. Cadê o rei, né? E aí Herodes vira lá para os seus, né, os seus sábios e pergunta: encontrem aonde que está previsto na profecia o nascimento do rei, né? E aí eles acham exatamente o texto de Miqueias que o Rodolfo leu. Então, assim, é só não querendo crer, né, que a gente vai realmente se perder. Está tudo totalmente revelado. Regina, acho que É, levantou a mão aí também. Regina, você está sem o áudio, precisa liberar o microfone. Então, esse estudo veio bem de encontro a uma dúvida que eu tive essa semana e que eu tentei procurar resposta e não consegui. Eu vou colocar aqui, você vê se é assim, a diferença entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Aí eu fui ver, né, o Velho Testamento termina em Malaquias, que é 425 antes de Cristo. E o Novo Testamento começa com a vinda de Cristo, o nascimento e a vida, né? A minha dúvida é assim, por que esse ato? O que aconteceu nesse tempo? Olha, isso Pode existir livros que ainda não foram encontrados ou não existiu porque as pessoas não precisavam mais. provavelmente não. Isso daí, esse período é conhecido aí como o silêncio de Deus, é o período intertestamentário, em que não houve um profeta canônico, ou seja, um profeta que deixasse escritos ali dentre o povo de Israel. Então não teve nenhum dentre os judeus ali, porque a história foi bem registrada pelos judeus nessa época e nesses anos,
mas não há nenhum escrito profético aí nesse período, tá? Então, isso daí é um mistério. Aí nós temos aí diversas vezes nas nossas vidas aí o silêncio de Deus. E nós temos esse grande silêncio aí na Bíblia, que pode nos ajudar a perceber que, mesmo que ele esteja em silêncio, ele está ali, ele existe, tá? E o que é interessante é que tudo que precisava ser revelado acerca do Messias já havia sido revelado ali com as profecias de Daniel e de Isaías, principalmente Daniel e de Isaías, tá? Não faltava mais nada para ser revelado. Então, acerca de profecias, não havia mais o que se acrescentar aí nesse período que Deus esteve, digamos assim, em silêncio perante o povo de Israel. Segundo ponto que é interessante destacar, Israel havia sido totalmente destruído como nação e sobrou apenas a nação judaica ali. Então, nós tínhamos apenas os judeus que ainda eram descendentes daquele povo para qual Deus separou um propósito, né? Um propósito de revelar ali seu plano de salvação para o mundo. E esse povo judeu, diversas vezes, eles já eram um povo menor, né, eles se afastavam de Deus, e enquanto havia um profeta ali, estava ali aquele silêncio de Deus, até que o povo estava em uma situação muito difícil, e Deus levantava algum profeta que vinha lá e ajudava, trazia algum alento ali, tá? Nesse período aí, o que a gente pode pensar? Ah, eu imagino a minha visão sobre esse tempo, eu nunca estudei nada profundo sobre esse período, mas eu sempre imaginei assim que fosse um período em que eles acabaram tornando-se burocráticos. Então, nós tínhamos ali o sinédrio, nós tínhamos as escolas dos rabinos ali, e eles estavam dedicados a formular, a escrever as tradições judaicas, se preocupando com isso, e não se preocupando realmente em observar para que as profecias, para que os escritos estavam apontando, tá? A impressão que eu tenho dessa época aí é algo nesse sentido. É algo em que é um período em que as tradições judaicas devem ter sido bastante trabalhadas, que no período que Jesus nasceu, elas eram extremamente fortes. Os rabinos ali tinham procedimentos para tudo, proibições e códigos de conduta para tudo, tá? Então, acho que eles gastaram algum tempo com foco errado aí nesse período. Essa é a minha ideia, mas enfim, eu nunca estudei muito acerca desse período, mas realmente é um período de silêncio de Deus para o povo de Israel. Aí, Rodolfo, se a gente for pensar desse silêncio de Deus, o Novo Testamento, se não me engano, foi escrito até 100 anos depois de Cristo, não é? É por aí. E aí a divisão entre novo, o antigo e o novo só foi acontecer em 1500 e pouco, não foi? Isso. Então, podemos dizer que ele está em silêncio, então, Verdade. até agora. Eu já perguntei. Sim, então, a gente pode dizer, sim, que em termos de cânon aí, né, não houve nenhuma revelação, assim, nem nada que fosse escrito até agora, que nós, pelo menos, estejamos conscientes disso e que seja algo que um dia vá ser incluído no cânon bíblico ali, tá? A gente, biblicamente, o dom de profecia é algo que sempre existiu e sempre vai existir, então revelações vão sempre existir. Mas agora o que a gente não tem aí é alguém trazendo uma revelação para a humanidade que seja que seja incorporada ao cânon bíblico. Isso nós não estamos tendo, não estamos pelo menos conscientes disso, tá? Os livros ali, a história para formar o cânon bíblico, o processo foi demorado, não foi do dia para a noite, tá? Então talvez exista alguma revelação aí que seja para toda a humanidade, mas que nós não estamos conscientes ainda. Não sei. Por quê? O que a gente acredita é no dom profético, na continuidade desse dom, tá? Mas realmente nós não temos, e pela completitude que a gente observa da Bíblia, ou seja, a gente tem a descrição completa da história da humanidade, ele até a, 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 a predição para o fim, né? Então já está completo isso. A gente não nota que algo novo possa se encaixar ali, tá? Então o que a gente está esperando, está aguardando é o cumprimento desse finalzinho.
Então, assim, eu pessoalmente, também é outro ponto que teologicamente eu nunca estudei, nunca pensei sobre, mas eu pessoalmente imagino que não vai surgir um profeta que vai trazer mensagem, uma mensagem assim de Deus, uma revelação de Deus para a terra toda agora. Acho que já está tudo o que precisava revelado. Enxergo são, Sim. sempre nós vamos ter coisas pontuais sendo reveladas ali para grupos, para uma determinada pessoa e tudo mais. Nós temos ali a declaração na Bíblia, né? Vou até procurar aqui a passagem. É uma passagem lá do profeta, um dos profetas pequenininhos, lá do livro pequenininho da Bíblia, do profeta Joel. Deixa eu ver aqui em qual que é o capítulo. Aqui, capítulo 2, verso 28, né? Diz ali: "E depois disso derramarei do meu espírito sobre todos os povos, os seus filhos e suas filhas profetizarão, os velhos terão sonhos, os jovens terão visões." Então, nós temos aí uma presença de um dom de profecia, né? Eu acredito que Deus sempre pode se revelar. Por que que ele não tem se revelado como a gente imagina que ele poderia se revelar? Eu não faço ideia. Ele é A Deus, ideia. ele que sabe, eu não faço ideia. Eu ouvi uma vez um pastor falando muito interessante sobre um estudo sobre o silêncio de Deus, por isso que você falou disso, por isso que eu lembrei. Que ele fala que uma das razões, às vezes, é que ele fica em silêncio para a gente falar, né? Sim. Então, talvez seja por aí também, né? É Deixa eu nossa dar um vez de falar. spoiler. O próprio Deixa Cristo eu nos dar um comissionou, spoiler. nós temos, pode falar, Fábio, vai lá. Não, desculpa, Rodolfo, não queria cortar, não. Não, não, pode falar. Eu só queria deixar claro que o Cristo, que Jesus nos comissionou, né? Então nós temos uma comissão aí de fazer um trabalho. E às vezes o silêncio dele é justamente uma motivação aí para que nós trabalhemos agora. Vai lá, Fábio. Mas eu vou Eu dar um tenho spoiler. uma pergunta. Quem ficar com a Depois gente que até o você final dos falar, estudos, Fábio, lá no estudo 24, o título é Deus ainda fala. Nós vamos conhecer um profeta moderno do século XIX. Óbvio que não, como o Rodolfo falou, não é um profeta de iniciação, que vai dar uma verdade nova, porque tudo que precisa para a nossa salvação a gente já tem. Mas é um profeta de confirmação, porque, né, ao longo do tempo a gente deixou de ir à Bíblia. Então é um profeta que está resgatando a Bíblia de confirmação de tudo que está lá, mas é um profeta moderno. Então, aguardem, sem mais spoilers. Sabrina, eu tenho desculpa. uma perguntinha aqui para fazer. Na religião católica, eles falam daquelas três irmãs que elas profetizaram algumas coisas. No Adventista, na Igreja Adventista, vocês falam o que a respeito dessas três irmãs? Ou nem tem conhecimento delas? Eu não tenho conhecimento. Eu Tá tenho bom. algum conhecimento É acerca assim, de teologia católica e tal, mas sobre a questão dessas três irmãs eu não tenho conhecimento, não. Tudo bem. é assim, Sabrina, é aquelas que tiveram uma revelação da Virgem Maria, certo? Da Isso aí. Nossa Senhora de Lourdes, né? Isso. Os três pastores, certo? Tinha só uma Isso, viva, três morreu há pouco pastores. tempo atrás. Na verdade, assim, estou até tirando a igreja adventista aqui da jogada, o que a Bíblia diz. E a gente vai estudar lá no estudo 24, que tem testes que a Bíblia traz para a gente saber, para a gente não ficar no escuro se o profeta é verdadeiro. Primeiro ponto, falar de acordo com a Bíblia. Ou seja, se ele fala alguma coisa diferente da Bíblia, é óbvio que não é verdadeiro. Segundo, reconhecer todo o ensino bíblico a respeito de Cristo. Depois tem os textos que a gente vai estudar. Terceiro, ter suas predições realizadas. O que ele prediz tem que ser realizado. E quatro, produzir bons frutos. Então, vamos aguardar o estudo lá na frente para a gente estudar esse exemplo, esse caso específico que é bem didático, acho que bem lembrado, Sabrina, Sabrina. aí Estudo você vai é poder usar verdade. esse algoritmo aí para identificar se são profecias verdadeiras ou não. Qual que é o estudo de hoje? Que número? Só curiosidade. É o 10. 10. Ah, Tem dá para Acho que muita coisa, né? acho que a outubro. Silmene levantou a mão aí, pessoal. Silmene, por favor. Levantei, dessa vez não era pedir licença para sair, hein, gente? Eu lembro da outra vez que eu fiz isso. Eu vou, referente à pergunta que vocês fizeram, o que é a Bíblia para você,
Uma vez uma irmã falou na igreja, eu nunca mais me esqueci, que a Bíblia é o nosso manual de instruções. Aí surgiu a questão de por que que depois do Apocalipse não teve nenhum outro escrito. Nenhum manual de instruções, ele é alterado. Então, na minha opinião, tá? Como a Bíblia para nós é o nosso manual de instruções, ele não tem mais nada para ser alterado. Tudo que a gente precisava saber, tudo que a gente precisava se organizar para estudar, já está ali. Então, na minha concepção, é por isso que não teve e não terá mais nenhuma alteração. Aí tem aquela que Deus disse que os jovens sonhariam e os velhos sonhariam. Isso sim entra, mas não para fazer alteração na Bíblia. Entra para a gente entender melhor algumas coisas que a gente não entende, mas tudo que está ali é para a gente entender e a nossa mente limitada não consegue entender além disso. Não sei se vocês conseguiram entender qual que foi o meu pensamento, mas é Sim. isso aí. É um manual de instruções que não tem que ser alterado e Deus já colocou tudo ali. Não precisa de ter mais nenhuma alteração, não precisa acrescentar e nem tirar mais nada para ninguém entender nada. Entendeu? Tudo que está ali a gente entende, a gente tem condição de entender. É isso. A Sabrina colocou aqui no chat, a Bíblia me é muito cara por vários fatores. Analisando nesse momento, o mais importante é que me dá diretriz, me mostra o caminho a seguir. Isso aqui é bem interessante e a Bíblia declara ser isso também. Lá, Salmos 119, verso, acho que é 104 ou é 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Tá? A Bíblia diz que ela é exatamente isso. Nossa, essa é a função da Bíblia. Tá? Depois, nós temos um Novo Testamento já a declaração de que toda a palavra é útil para o ensino. Tá? A gente pode aprender dela, a gente pode, com ela, encontrar aí o caminho. Só um Acho que a ponto também na gente linha. Oh, pode falar, Fábio. rapidinho, rapidinho. Na linha do que a Silmene falou, que vale para aquela pergunta da Regina do período intertestamentário, né? Porque não tinha mais nada para ser escrito depois. Quando terminou Miqueias, não tinha mais nada. Malaquias, perdão, não tinha mais nada. Se você olhar o último versículo do Antigo Testamento, Malaquias 4:5, fala assim: Eis que vos enviarei o profeta Elias, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor, e ele converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Quando a gente vai lá em Mateus, Lucas, né, eles dizem claramente quem era esse profeta Elias. Não era Jesus, era João Batista, né? Então ele viria no poder, no espírito do profeta Elias. Então não tinha mais nada mesmo. Então acabou, né? Aí espera Jesus voltar. A mesma coisa depois de Apocalipse, não tinha mais nada novo para ser falado, então agora é só realmente estudar e se aprofundar. Então, aparentemente, nós estamos vivendo aí num segundo período de silêncio. Tá? Já havia sido revelado tudo o que era necessário até a volta, até a vinda do Messias, e depois o Messias chegou, houveram novidade agora. Então, precisávamos ter pelo menos algo para dizer, ele já veio, que é justamente essa função do Novo Testamento. Tá? E agora, com ele vindo, o que é muito importante é que nós tivemos Deus aqui, Deus foi plenamente revelado. Né? Então, Deus andou no meio de nós. Quem vê a mim, vê o Pai. E então nós tivemos outras coisas que foram adicionadas ali agora e revelações muito importantes para o nosso tempo de hoje. E terminadas essas revelações, nada mais há que se acrescente a não ser esperar o cumprimento daquelas profecias. E por isso que acredito que estamos em um período de silêncio semelhante. Né? De novo, é importante frisar: dom de profecia, acreditamos que ele esteja aí, que Deus se revela, que Deus conversa, que Deus se comunica, que Deus pode levantar profetas, mas não acredito que haja nada de novo, não acredito, né, que haja nada de novo para ser acrescentado ao cânon bíblico. Eu Ô, acho que Rodolfo, só. uma brincadeira vai ser a próxima comunicação vai ser 5, 4. Pronto, espera, estou esperando essa. Já viram Ô, que é o relógio gente, do fim do mundo? A gente está é, nos segundos finais do mundo. É isso aí. Ai, gente.
Eu acho que o interessante disso tudo é que, independente, acho que esse silêncio de Deus é para a gente estudar mesmo. Porque É. a gente vive bem numa confusão, né? Assim, sempre igual a Silvana falou, né? Às vezes o silêncio é porque a gente tem que fazer a contrapartida. E o quanto que a gente necessita estudar. Eu fico sempre falando isso para vocês, porque eu acho que é uma coisa que tem muito a ver com a minha vivência atual. A gente ouve muita gente falando de Bíblia. Hoje a gente vive num tempo em que está na moda falar de Jesus, né? Está na moda, tem um monte de gente falando. é, e só que mais do que ouvir sobre Jesus, a gente tem que estudar, né, para discernir melhor. E eu gostei muito do que foi falado aqui, que o Fábio sempre fala, hoje o estudo falou, da nossa importância da gente estudar, da gente se dedicar para estudar a palavra, né? Assim, o quanto ainda a gente precisa estudar muito, né? O quanto ainda a gente precisa se dedicar para ouvir a voz de Deus. Ela está lá, mas ela exige relacionamento, né? Então, acho que isso fica bastante para a gente aqui de que, ao invés de ouvir tantas coisas a respeito disso, quanto que a gente pode estudar, o quanto que a gente pode ouvir a voz dele ainda estudando essas verdades aqui. Fábio, você pode fazer a oração final para a gente? O Isso sim. Cá, eu posso Oi? só fazer uma observação no que você falou. Uma coisa que eu sempre tinha na minha cabeça e falava, e essa semana eu escutei um pastor falando. Muita gente às vezes vê a palavra e fala: Ah, eu pensei em alguém que precisava escutar isso. 100% das vezes é você. É você, não é? Ah, eu preciso mandar para fulano, tem que... É você. Se você encarar que você tem que estudar aquilo, você tem que escutar aquilo, é incrível. A absorção daquilo já é outra maneira. E a prática também, né? Desculpe, Amém. vamos lá. Vai, vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai, elevamos a Ti, Senhor, mais uma vez a nossa oração de gratidão por tantas bênçãos, pela revelação que temos por meio da Tua palavra. Sabemos que a Tua palavra é completa, que ela não se contradiz e que ela nos mostra, nos aponta o caminho da salvação. Que possamos no nosso dia a dia aqui nos apegarmos cada vez mais a ela. Sabemos que estamos vivendo tempos trabalhosos, como a própria Bíblia diz, e vamos viver tempos mais complicados ainda no futuro. E para isso pedimos discernimento, sabedoria, para não sermos enganados em relação a ventos de doutrina, em relação a falsos ensinos que só têm o objetivo de nos desviar da salvação e da vida eterna. Para isso te pedimos que nos ajudes na nossa fraqueza, que possamos ter a disposição de estudarmos cada dia, de termos o nosso relacionamento contigo por meio do estudo, da oração, por meio do nosso testemunho para as outras pessoas também. Ser com cada um aqui de modo especial, com as nossas famílias, tu sabes as lutas e os desafios que cada um tem aqui. Pedimos que sempre nos ajudes a caminharmos, apesar dos desafios, de acordo com a tua vontade. Essas bênçãos te pedimos e te agradecemos. Por Jesus, amém. Amém.